aqui é a Ronise e hoje eu vou falar de um assunto que desperta muita curiosidade entre os escritores: domínio público. Personagens e obras que caíram em domínio público, o que a gente pode fazer com eles, de que forma isso pode ser utilizado na nossa literatura. Então, se você gosta desse tipo de vídeo que te dá dicas sobre criação literária, o que você pode, o que você não pode fazer, já deixa o like para ele poder chegar a mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. E não esquece de ativar as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Nesse ano de 2019, toda a obra de Monteiro Lobato caiu em domínio público. Isso significa que não só todas as histórias dele podem ser reeditadas sem que se tenha que pedir autorização para os herdeiros e nem mesmo pagar direito autoral, como também pode-se utilizar todos os personagens criados por ele em novas histórias. Assim como Monteiro Lobato, a obra de diversos outros autores já caíram em domínio público. Mas o que a gente pode fazer com essas obras? Primeiro a gente precisa entender o que é o domínio público. Domínio público é quando uma obra ou um personagem está livre para ser utilizado sem que seja necessário pagar direito autoral e nem pedir autorização para os herdeiros do autor ou da autora. Cada país tem a sua regra própria, que versa sobre o direito autoral e domínio público. No Brasil, a liberação da necessidade de se pagar os direitos autorais para os herdeiros começa no dia 1º de janeiro do ano seguinte em que completou 70 anos da morte do autor. Monteiro Lobato morreu em 4 de julho de 1948, o que significa que a obra dele caiu em domínio público em 1º de janeiro de 2019. Por regra geral, o domínio público ele costuma ser determinado pelo país de origem, então isso significa que a obra de Lobato também pode ser traduzida para outras línguas em outros países sem a necessidade do pagamento do direito autoral. Mas isso não diz respeito apenas à reedição de toda a obra de Monteiro Lobato. Você pode, por exemplo, querer utilizar personagens criados por Lobato para criar suas próprias histórias. Um caso famoso que recentemente caiu em domínio público foi O Pequeno Príncipe, em 2015. A partir de então, houve uma avalanche de publicações da obra. É claro que há sempre situações em que se pode tentar estender um pouquinho mais esse período e evitar que um personagem ou uma obra caia logo em domínio público. Por exemplo, em 1998, nos Estados Unidos, quando o personagem Mickey, criado por Walt Disney, estava prestes a cair em domínio público e com isso estar liberado para o uso não só em histórias, mas como em merchandising dos mais diversos produtos que existem do ratinho no planeta, a Disney e outras empresas norte-americanas fizeram lobby junto ao Congresso americano para estender esse prazo de direito autoral por mais 20 anos. Até então, obras publicadas até 1º de janeiro de 1978 estavam sob direito autoral por 75 anos, enquanto as obras criadas após 1978 cairiam em domínio público 50 anos após a morte do autor. A partir da aprovação do então presidente Bill Clinton do Ato de Extensão do Período de Direitos Autorais Sine Bono, o prazo aumentou para 95 anos para obras publicadas antes de 1978 e 70 anos para obras publicadas após 1978. Então as obras publicadas até 1923, que estavam prestes a cair em domínio público no ano da resolução, ficaram congeladas até este ano, quando realmente caírem em domínio público. Ano que vem será a vez das obras publicadas em 1924 caírem em domínio público, e assim por diante. Quanto ao Mickey, ele cairá em domínio público a partir de 1º de janeiro de 2024. Mas atenção, é apenas o Mickey original. A Disney continuará mantendo o direito autoral sobre as versões mais recentes do personagem. É importante então tomar muito cuidado quando se pretende fazer uma versão de alguma obra que está em domínio público. É preciso ater-se ao original e evitar as versões posteriores que foram feitas em cima daquela obra ou daquele personagem. Alguns exemplos. O clássico Branca de Neve e os Sete Anões. Está em domínio público, você pode usar à vontade. Só que a versão criada pela Disney para o clássico não está em domínio público. Então você não pode usar os nomes dos 7 anões citados no filme da Disney, porque eles não fazem parte do conto de fadas original que está em domínio público. Da mesma forma, o sapatinho de cristal que Cinderela perde ao sair correndo do baile também é uma criação da Disney. Na versão original do conto de fada, o sapatinho é de prata. De prata também é um sapato utilizado por Dorothy na história original de O Mágico de Oz, que você pode usar sem problemas. Na versão cinematográfica, virou um sapato de rubi, cuja referência ainda não está em domínio público. Agora preste atenção se você está pretendendo usar o personagem Sherlock Holmes nas suas histórias. O
personagem está em domínio público, mas as últimas histórias em que ele aparece ainda detêm o direito autoral. Então você pode utilizar o personagem Sherlock Holmes, mas não pode usar personagens que apareçam nessas últimas histórias. Outra coisa para prestar atenção é que a boina e o cachimbo utilizados pelo detetive é uma criação da versão cinematográfica. Não está no original de Arthur Conan Doyle, então você também não pode utilizar nas suas histórias. Então, o que você pode fazer com obras e personagens que já caíram em domínio público? Uma dica é não se limitar a apenas criar uma versão daquela história, e sim uma forma de utilizar os personagens de uma maneira diferente. Você pode, por exemplo, contar a história a partir do ponto de vista de um personagem secundário que não tinha lá muita importância na história original. Uma boa ideia é você trocar o gênero dos personagens. Quem originalmente era do gênero masculino vira feminino e vice-versa. Isso foi feito na série televisiva Elementary, sobre Sherlock Holmes, em que o Watson foi transformado num personagem feminino interpretado por Lucy Liu. Outra boa ideia é tirar a história da época que se passa originalmente e jogá-la para outra época, como por exemplo, para o futuro. Ou então trocar o gênero literário. O que era uma história de mistério vira ficção científica. O que era uma história de fantasia vira uma história de horror. Ou então, o que acaba sendo muito utilizado é fazer o chamado mashup. Você misturar o gênero original da história com outro gênero. E aí, nesse caso, o que vem sendo muito utilizado para misturar a outros gêneros é o gênero do horror. É o caso de dois exemplos criados a partir de histórias de Jane Austen: Orgulho, Preconceito e Zumbis e Razão e Sensibilidade e Monstros Marinhos. E não se deixe intimidar se outros escritores estão fazendo também releituras daquela história. Lembra dos filmes Espelho, Espelho Meu e Branca de Neve e o Caçador? Os dois faziam releituras do mesmo conto de fadas e foram lançados no mesmo ano de 2012. Então foque em ser original, em encontrar a sua voz, encontrar a sua forma de contar aquela história. Então, para ajudar a te inspirar, eu vou citar aqui algumas obras que já estão em domínio público. Drácula, de Bram Stoker, Frankenstein, de Mary Shelley, O Fantasma da Ópera, de Gaston Leroux, não o musical de Andrew Lloyd Webber, mas o original. O Médico e o Monstro, de Robert Stevenson, Rei Arthur, Robin Hood, Capitão Nemo, de 20 Mil Léguas Submarinas, Sherlock Holmes, cuidado que alguns personagens da série ainda estão em domínio público. O Mágico de Oz, mas atenção, apenas os 16 livros lançados anteriormente a 1922. Tarzan, A Ilha do Dr. Moreau, Robinson Crusoe, Alice no País das Maravilhas, Pinóquio, os contos de fadas ocidentais, sejam dos irmãos Grimm ou do Hans Christian Andersen, e Peter Pan. Mas atenção, Peter Pan tem uma exceção para o Reino Unido. Lá eles têm uma espécie de copyright perpétuo em nome do Great Ormond Street Hospital, um direito dado pelo próprio autor ao hospital e que foi confirmado posteriormente por um ato do parlamento. Exemplos, então, de obras que já utilizam personagens aí em domínio público. Os dois já citados a partir de livros da Jane Austen, Orgulho, Preconceito e Zumbis, e Razão e Sensibilidade e Monstros Marinhos. De Sherlock Holmes, a gente tem o box As Novas Aventuras de Sherlock Holmes, em que autores consagrados escrevem histórias sobre o detetive. Neil Gaiman, Stephen King e Anthony Burgess estão entre esses autores. Sherlock Holmes vs Drácula, de Lauren Stillman, e até o brasileiro O Xangô de Baker Street, de Jô Soares, em que o detetive é chamado ao Brasil pelo imperador Dom Pedro II para desvendar o mistério ocorrido em nosso país. Então, você já leu algum outro livro que traz personagens que caíram em domínio público, ou que fazem releituras desses personagens ou de histórias que estão em domínio público? Deixa aqui nos comentários pra gente. E se gostou desse vídeo, achou que ele foi útil, compartilhe aí nas redes sociais para que mais pessoas também possam ficar sabendo sobre domínio público. Te vejo no próximo vídeo.